Bora lá, tá gravando já a aula do dia 23 de outubro de 2020. Vamos continuar com com o nosso tópico aqui de substituição nucleofílica a carbono saturado. E na última aula eu cheguei a comentar com vocês força nucleofílica. Eu falei para vocês a respeito, não é? A gente viu aqui comparações, mostrei para vocês que bases fortes costumam ser bons nucleófilos, mas há exceções, sobretudo quando essa base forte ela for impedida. Então, basicidade quer dizer capacidade de capturar um próton. Nucleofilicidade quer dizer o quão nucleofílico e o quão acessível esse nucleófilo vai ser a um centro eletrofílico. Isso está diretamente correlacionado, não é, à velocidade de reação. Convenhamos, se é mais fácil acessar esse centro, se é mais propenso, a velocidade vai ser maior. Então, basicidade você relaciona com pKa e nucleofilicidade você relaciona com lei de velocidade, com velocidade de reação, tá bom? Nós vimos que nucleófilos moles, eles têm a camada de valência, né? A nuvem eletrônica da camada de valência maleável, e isso faz com que ele seja, não é, como eu posso dizer, ele seja permeável, ele seja adequado para chegar a centros eletrofílicos melhor do que aqueles nucleófilos duros que vão ser eletronegativos, pequenos e com a nuvem eletrônica da camada de valência muito pouco maleável, tá? Aquela ideia de que você jogar uma bolinha de gude por uma fresta de uma porta, naturalmente ela não vai passar, ela é dura. Você bateu ali, ela vai voltar. Estou fazendo uma analogia bem a grosso modo. E aí o que acontece? Você não vai conseguir que essa bolinha passe. Agora, se eu derramo um copo d'água por debaixo de uma fresta de uma porta, naturalmente essa água vai passar por outro lado. Porque, vamos assim, a água é mole, é maleável, ela consegue se deformar e passar nas frestas mais apertadas para chegar do outro lado. Correto? Então, assim, parece besteira, mas é uma analogia que tu nunca mais vai esquecer. E isso vai te ajudar a você a colocar as tuas ideias em ordem, tá? Quem não conseguiu ver a aula passada, essa aula passada já está disponível no YouTube para vocês assistirem. Então vamos lá. Ou reassistirem. Agora eu gostaria de falar com vocês o efeito do solvente. Bom, o efeito do solvente ele é importantíssimo para todas as reações químicas. Vamos colocar assim, todas as reações químicas, não é? Esse efeito do solvente ele vai ter um grau de importância. Em umas você vai ter um grau de importância maior, do tipo, se eu usar um solvente tal, a reação acontece maravilhosamente bem. E eu tenho ali quase que conversão total ao produto. Trocando de solvente, quase não acontece nada. Se acontece, acontece de maneira a formar o produto de maneira irrisória. Bem, enfim, quando você compara com uma outra reação, pode ser que você troque um solvente de A para B para C e até que dá ali uma diferencinha ali no produto, na formação do produto, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não é aquela coisa. Bom, mas a grosso modo, todos esses solventes, não é? Eles vão influenciar de alguma maneira numa reação química. Dizer que não vai influenciar nada, aí já é algo que não traduz a verdade, tá bom? Uns são mais sensíveis, outros menos. Então, olha só, nas reações de SN2, né, geralmente elas são sensíveis à mudança de solvente, são sensíveis à mudança.
tá? E aí, dentro do escopo geral, né, também não é fácil a gente entender o porquê, como que o solvente ele atua. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é multifatorial. A química ela tem essa dificuldade porque ela tem uma pluralidade muito grande, ou seja, um conjunto de efeitos vai estar acontecendo. Entenderam, meus queridos? Por que pensar quimicamente é difícil? Porque você não pode pensar, isso aqui acontece aqui por causa disso. Não, acontece por causa disso não. Acontece por causa de uma porção de coisas. Então, para o cara estar com a mente treinada, para ele saber como raciocinar quimicamente, é o que a gente está tentando trabalhar com vocês aqui. Então vamos por parte. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui um exemplo de solventes próticos. O que são solventes? Quer dizer, exemplos não. Estou vendo um exemplo de solvente prótico. Aqui tem a água. O que é um solvente prótico? Solvente prótico é aquele solvente que você tem um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. O que acontece quando eu tenho um hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo? Naturalmente, esse elemento ele polarizará a ligação química para o seu núcleo, deixando o átomo de hidrogênio menos denso eletronicamente. E isso acarreta uma carga parcial positiva atrelado a esse núcleo de hidrogênio. Isso aí eu acho que a gente já viu, vocês estão mais ou menos acostumados, né? E aí o que acontece? Esse hidrogênio, pobre eletronicamente, está muito propenso a realizar um tipo de interação que a gente conhece bem, que são as interações por ligação de hidrogênio, anteriormente, no passado, chamado de ponte de hidrogênio. Mas esse termo ponte de hidrogênio, ele caiu e a gente entende como ligação de hidrogênio. Eu não sei se eu também não concordo muito com esse nome porque dá a ideia de uma ligação, mas é uma interação. É uma interação, tá? Que pode ser intermolecular ou intramolecular, mas é uma interação e de Van der Waals. É uma interação de Van der Waals, das mais fortes possíveis, tá bom? E aí o que acontece? Vamos lá. Tu tem aqui alguém com uma carga negativa. Ó, mas podia não ser carregado, porque a gente viu que nucleófilo basta ter um par de elétrons para estar disponível para fazer uma determinada reação, tá? A grosso modo. Aí você está vendo o seguinte aqui, ó. Esse par de elétrons pode estar fazendo interação por ligação de hidrogênio com os hidrogênios oriundos da água. E naturalmente aqui eu estou usando a água como solvente. Aí você pensa, isso é bom ou isso é ruim? Aí eu costumo dizer o seguinte, eu faço sempre uma analogia. Vocês são jovens, né? E certamente já foram a algum show de algum artista que vocês gostam. E aí, vocês conseguem ter acesso a esse artista? Muito difícil ter acesso ao artista, né? Por quê? Porque ele está solvatado por uma camada de seguranças, não é? Esses seguranças dão a mão uns aos outros e formam o quê? Uma coroa, o cara fica ali dentro. E você não consegue ter acesso a esse artista. E aí, a mesma analogia eu posso fazer do artista para você. O artista, devido a essa camada de solvatação, não é? Daqueles leões de chácara que ficam ali em volta dele, ele não consegue ter acesso a você. Aí, tanto é que quando ele quer dar um autógrafo, ele pede pro cara, não, abre aqui que eu quero ali dar o autógrafo ali para fulano, ciclano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se um nucleófilo está solvatado muito fortemente por uma camada de solvente, solvatar é ser envolvido pelo solvente, o que você acha que vai acontecer com o acesso dele ao centro eletrofílico? O nucleófilo é o artista e você é o fã. Quer dizer, o eletrófilo é o fã. Ele não vai conseguir chegar facilmente. Por quê? Porque ele está fortemente solvatado. Isso não quer dizer que você vá zerar a reação química. Zerar, que eu digo, que ela não vai acontecer. Não quer dizer que você vá ter uma velocidade igual a zero, mas você vai diminuir bastante dependendo do caso. Tá bom?
Então, para as reações de SN2, a gente imagina que se o nucleófilo está muito solvatado, essa camada de solvatação vai criar aí uma dificuldade para ela chegar a um centro eletrofílico. E o que você quer? Você quer que o seu nucleófilo, a palavra que eu vou usar é a que é usada mesmo, não é coisa da minha cabeça não. Você quer o nucleófilo nu, nu, pelado. O que é pelado, nu? Ou seja, com uma camada de solvatação que, se ela ocorrer, ela ocorra de uma maneira mais tímida, de uma maneira menos extensiva. Ou seja, uma camada de solvatação, não é? Que não solvate o solvente tão fortemente assim. Dessa maneira, ele consegue brechas nessa camada de solvatação e você imagina que ele consegue chegar ao centro eletrofílico sem grandes problemas. Correto? Aí, naturalmente, isso que eu acabei de falar é um só dos problemas, né? Uma só das problemáticas. Eu tenho lá 2 reagentes, eu estou usando solvente. Digamos que esse solvente bulhufas para solubilizar os meus reagentes. Digamos que eles sejam ou líquidos ou sólidos, né? Mas vamos botar sólido, que é uma coisa mais palpável. Aí tu bota o solvente, um dos reagentes fica sólido, outro do reagente fica sólido. Porque eles não se solubilizam no solvente. Tenta fazer uma reação assim em fase heterogênea para você ver, é complicado. Por quê? Porque simplesmente aquela rede cristalina não se quebra. Os átomos que estão, as moléculas, né? Os átomos não, as moléculas que estão mais para dentro da rede cristalina, bulhufas, não vão ter acesso às outras moléculas que estão mais dentro da rede cristalina do outro reagente que você quer que reaja. Então, o que acontece? Você não quer uma camada de solvatação tão extensiva assim, mas você não quer também que você misture um sólido A com B, jogue o solvente e o solvente, ó, nem aí. Entenderam? Um exemplo palpável disso é eu pegar NaCl, porque eu estou interessado no cloreto como nucleófilo, tá? E eu pegar um outro substrato qualquer para que eu possa fazer com que esse cloreto acesse esse outro substrato, que também é sólido. Tenta dissolver NaCl em hexano, por exemplo. Você não vai conseguir. O hexano não vai solvatar nada do NaCl, porque hexano é uma substância para lá de apolar. E o NaCl a gente sabe que é bastante polar e é um composto com ligação iônica. Então, assim, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Entende o que eu estou falando? Ó, já coloquei 2 coisas aí para você pensar. Tá? E aí vai mais além. Vai mais além. Aí eu já vou adiantando, ó, a terceira, que é fecha com chave de ouro. Mas isso serve para qualquer solvente. Todos vocês sabem que essas reações, vou tentar procurar aqui, é que eu nunca gosto de seguir certinho aqui. Vamos lá, aqui eu botei aqui um gráfico aqui para vocês de evolução de reação química do substrato ou produto, e você tem o que a gente chama de estado de transição. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, até do 2º grau, que essas reações químicas a gente tem uma energia de ativação. Eu acho que o professor de Química Geral já chega a comentar alguma coisa. Você tem energia de ativação para que essa reação ocorra. E lá no cume, aqui ó, no cume, ou seja, na parte mais alta dessa curva, você tem o que a gente chama de estado de transição. É verdade que eu posso ter mais de um estado de transição num processo reacional? É claro que sim. Mas convenhamos, vamos analisar do mais simples para o mais complicado. Então você está aqui com esse estado de transição, correto? E aí é o seguinte, esse estado de transição, olha só o raciocínio. O que eu estou ensinando para vocês agora aqui, essa tradução que eu estou dando para vocês, não é fácil de ler isso num livro e entender.
Até o Solomos traz alguma coisinha, mas você não vai encontrar isso que eu estou falando em livro de graduação assim, tão facilmente. Então eu estou tentando pegar toda a minha experiência, colocar para você de uma maneira dar mastigadinho para quando tu lê o livro, tu achar o livro ridículo. Você vai falar assim, pô, esse livro aqui não fala nem um terço do que o cara falou lá. Livro fraco, livro ruim. Você vai entender. Você tem aqui o estado de transição. Aí eu vou te falar. Olha só o raciocínio. Se esse estado de transição for mais estabilizado, ou seja, alguma coisa estabilizar ele, o que tu acha que vai acontecer com a energia dele como um todo? Porque o estado de transição tem energia, tá? Lembra daquela fórmula? Delta G é igual a delta H menos delta T delta S? Isso vale para o estado de transição também, é a mesma coisa. E aí ele tem energia. O que vai acontecer se você estabilizar esse estado de transição? O que acontece na natureza quando você estabiliza um composto? Ou uma espécie? Ou um estado de transição? Tu acha que ele vai ficar com energia mais alta ou mais baixa? Estabilizou, caríssimo. Tudo na natureza que é mais estável, abaixa energia. É por isso que a Terra é redonda. Porque é a forma geométrica de menor energia. Bom, se bem que tem muita gente acreditando que ela é plana, mas ela é redonda. Eu gosto sempre de brincar com isso. Então, assim, é a menor energia. Aí tu vai lembrar disso. Pô, o cara vai falar lá que a Terra é plana, ele não conhece química, né, cara? O cara não conhece química, não conhece física, enfim. E aí o que acontece? Se esse estado de transição tiver bastante estabilizado, o que você acha que acontece com essa energia aqui? Abaixa. Quanto mais estável, mais abaixa. E aí o que vai acontecer? Pô, mas Leandro, peraí, meu professor me ensinou que a diferença aqui, ó, de energia entre o reagente e o estado de transição é a energia de ativação. Que eu também posso chamar, meu querido, minha querida, de delta G de transição, tá bom? Porque é o estado de transição, que eu geralmente coloco entre colchete e aqui tem esse símbolozinho assim, ó, que parece diferente, né? Mas ele é em pé, né? Eu agora fiz deitado assim, ele é em pezinho aqui assim, significa estado de transição. O que vai acontecer? Você abaixa a energia. Abaixou a energia, faz o quê? Diminui a energia de ativação. Voa lá. Aí você acha que o efeito do solvente é pouco importante? Leandro, por que essa estabilização acontece? Haha, é porque quando você tem um estado de transição, 1000 coisas podem estar acontecendo ali. Você pode ter evolução de carga no estado de transição que a gente já vai ver. A gente pode ter espécies evoluindo para carga negativa, e se eu tiver um solvente que consiga, depois que esse grupo de saída, por exemplo, se dissociar da molécula, esse solvente conseguir solvatar bem esse grupo de saída, isso estabiliza também no estado de transição. Por que se estabiliza? Ora, se está desligando, está cada vez mais ficando com carga negativa. Se eu facilito a solvatação do grupo de saída, eu consigo estabilizar, mas eu também não posso gerar lá uma grandíssima é, é, grau de solubilização, não é? E deixar o meu nucleófilo totalmente solvatado, né? Porque aí ele vai ter dificuldade de chegar ao centro eletrofílico. Então tem que ser alguma coisa mais ou menos, sabe? Você tem que ponderar. Aí você tem que conhecer quais são os solventes, qual é a polaridade do solvente. Você pode fazer mistura entre dois solventes para fazer um gradiente de polaridade. Enfim, mas isso é coisa para mais para frente. E aí o que acontece? Você estabiliza, diminui a energia de ativação. Então o solvente, ele vai atuar, não é? Principalmente, não é? Na estabilização do estado de transição. Porque essa ideia toda... Mas, Leandro, você não falou lá pra mim que tem o lance do nucleófilo tá nu e não tá nu? Olha aqui onde que tá o nucleófilo, meu querido, minha querida. Olha só onde que ele tá. Olha o grupo de saída onde é que tá. Se o nucleófilo já tá acessando aqui, esse estado de transição, ele já tá traduzindo tudo.
Se o nucleófilo conseguiu chegar ao R, é porque ele não está assim totalmente, né, solvatado, ao ponto de não conseguir chegar ao centro eletrofílico. Se o grupo de saída está conseguindo se desligar, é porque o solvente está conseguindo ali meio que solvatar um novo ânion gerado. Então tudo você vai correlacionar ao estado de transição. Tá bom? Eu vou voltar para cá. Cadê? Tô passando? Eu acho que eu tô passando. Pera aí. Voltei. Então vamos lá. Aí ele tá falando pra você isso aqui. Agora vamos lá pro... Era aqui que eu tava? Pera aí que eu me dei uma perdidinha aqui, gente. Não era ali que eu tava, não. Era aqui. Aí olha só. A gente vai ver, não é? Que tudo que tá escrito aqui é mais ou menos o que eu falei. Tá bom? Então aqui, ó. Moléculas de solventes próticos, como água, solvatam os íons aleto, formando ligações de hidrogênio, tá? Aí aqui tem outros exemplos. Tava aqui os outros exemplos que eu coloquei, ó. Metanol, etanol, ácido acético, são todos solventes próticos, porque hidrogênio ligado a elemento eletronegativo, tá? E aí, solvatando o nucleófilo com grande extensão, pode ser que você piore lá aquela condição do nucleófilo chegar ao centro eletrofílico. Tá? Então aqui, ó, em solventes próticos, olha só a rede aqui, né? Rede não, reformulando. Olha a ordem aqui de nucleofilicidade. Iodeto é o mais, você pega os extremos, tá? Iodeto é mais nucleofílico do que o fluoreto. Por que isso? Poxa, fluoreto é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Você não acha que ele vai fazer uma ligação de hidrogênio fantástica? Professor, o senhor ficou do tempo aí. Ficou o quê? Verdade, pra mim também. Peraí que eu não... Deixa eu colocar aqui. Falhou a sua voz, não. Peraí. Não, aguenta aí um instantinho. Eu tô colocando aqui o meu fone de ouvido para eu conseguir escutar vocês melhor. Pode falar de novo, por favor. Pode falar. Alô, alô? A sua voz falhou, ficou mudo por tempo, entendeu? Tá bom, vocês começaram Aí a... cortou. Ah, foi aqui quando eu mudei para essa apresentação aqui, não foi? Assim, tá picotando um pouquinho, mas dá pra entender. Só que agora, uma travada bem, aí cortou bastante coisa Ah, tá picotando um pouco? que o senhor falou. Tá, vamos ver aí, ó. Vamos fazendo um teste aí. Como é que vocês estão escutando agora? Como é que tá? Tá picotando? Tá indo? Como é que tá a situação? Não, agora tá bem melhor. Tá bom, então Pelo menos pra bastante. Tá bom, se picotar, fala aí de novo. Pode ter sido alguma falha aqui da rede, né? Da minha rede aqui, tá? Eu vou só trocar aqui, que eu coloquei aqui o fone os fones invertidos na minha orelha. Pera aí. Então, olha só, o que que acontece? A gente tem essa situação, né? A gente tem essa situação aqui com os ânions, de halogênio, tá bom? E aí, olha só, o fluoreto é muito eletronegativo, é o mais eletronegativo da tabela periódica e, claro, dessa sequência. Então ele vai fazer uma ligação de hidrogênio muito forte com um solvente prótico, correto? Isso vai criar uma camada de solvatação muito forte em volta do fluoreto. Então por isso que você tem essa ordem. O iodeto, grandão, mais difícil de ser solvatado porque é grande, correto? E ele é muito pouco eletronegativo. Ele até pode fazer algum tipo de interação, ligação de hidrogênio com o hidrogênio de um solvente prótico, mas numa baixa extensão.
Então, isso explica bastante aí a tendência da nucleofilicidade, correto? Quando eu uso, não é, solventes próticos, tá bom? Se eu imaginar solventes apróticos, o que vai acontecer? Essa é a grande pergunta, né? O que vai acontecer? Primeiro vamos entender o que é um solvente aprótico, né? Aqui eu tinha falado de solventes próticos, mas eu esqueci de mencionar que eles são polares. Por quê? Porque geralmente solventes próticos você vai ter hidrogênio ligado a um heteroátomo, assim por dizer, né? Diferente de carbono, e esse heteroátomo é bastante eletronegativo. E você vai ter moléculas tendencialmente polares. Então, geralmente, solventes próticos vão ser polares, correto? E aqui, os apróticos, né? Eles podem ser polares ou apolares. Vamos ver aqui está o exemplo dos polares, ou pode ser apolar. Eu vou depois, não sei por que não tem a transparência do apolar aqui, mas eu comento. Vamos lá. Então, olha só, os solventes apróticos, eles não têm hidrogênio ligado a heteroátomo muito eletronegativo. Ah, Leandro, aqui tem hidrogênio, está ligado a carbono. Ah, aqui tem hidrogênio, está ligado a carbono. Aqui eu tenho hidrogênio ligado a carbono. Aqui idem. E aqui idem. Esses hidrogênios estão ligados a carbono. Então, eles são apróticos. Mas por que são polares? Veja, eu tenho uma carbonila. Ó, momento de polo aqui da função carbonila e da função amida como um todo, né? Carbono com nitrogênio. Qual é a resultante? A resultante é essa daqui, ó. Tá? Então você tem aqui uma molécula com uma resultante, momento de polo, alta. Tudo que é carbonilado vai ser assim, tá bom? Então você tem esses solventes. Aqui não é bem um carbonilado, é um fosforilado, mas o fósforo ele está ligado duplamente ao oxigênio e você vai imaginar os mesmos efeitos que a gente tem aqui, tá bom? E aí você vai ter solventes apróticos, mas bastante polares, correto? Isso é bom, Leandro, dentro das reações, não é, de substituição nucleofílica de maneira geral? Eu digo que é, porque solventes polares geralmente vão dissolver grande parte das moléculas que a gente imagina como substrato, tá? Grande parte. Mesmo aquelas moléculas que não têm uma polaridade assim, nossa, que polaridade. Que aquele lance semelhante dissolve semelhante é uma verdade. É uma verdade. Mas a gente não pode levar tão ao pé da letra. Muitas das vezes substâncias que não são tão polares são solubilizadas por solventes polares e até com uma boa extensão, tá bom? Só para você ter ideia, esse DMF, que é o dimetilformamida, o DMSO, que é o dimetilsulfóxido, o DMA, dimetilacetamida, o HMPA, que é o hexametil fosforoamida, esse último eu não tenho certeza, mas todos esses solventes, a princípio, esses outros três primeiros eu tenho certeza, eles são miscíveis em água. O que quer dizer a palavra miscível? Miscível, você tem a mistura de dois compostos, em qualquer proporção eles vão se misturar. Quando um é solúvel no outro, satura e depois disso você não dissolve mais. Essa é a diferença, tá? Então esses três primeiros são miscíveis em água. Só em ser miscível em água tu já tira, Leandro, polar pra dedéu, muito polar, tá? Esse último aqui provavelmente, eu não tenho certeza, mas deve ser, correto? Então, eles vão conseguir dissolver, olha só, eles não são água, porque a gente sabe, né? A água não vai dissolver composto orgânico em grande extensão. Tudo bem que alguns até dissolve, tá?
A gente não pode generalizar para tudo, né? Mas assim, uma grande maioria, uma grande parte dos compostos orgânicos, convenhamos, não são solúveis apreciavelmente em água. Quando você joga esses solventes polares mais apróticos, você vai ter, não é, um grau de dissolução mais interessante, porque também eu tenho que levar em consideração aquele efeito de que se eu não dissolvo o meu substrato, o meu nucleófilo, eles ficam inertes, fica cada um na sua e ninguém dança nesse baile, correto? Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Então você quer o quê? Que eles se dissolvam e o nucleófilo consiga ali ter acesso ao centro eletrofílico. Então o nucleófilo aqui, gente, ele vai ser dissolvido e aí não tem tanto aquele problema de ligação de hidrogênio. Por que não tem tanto problema com ligação de hidrogênio, Leandro? Porque a gente não tem hidrogênio ligado a heteroátomo. Você não tem essa condição aqui, correto? E aí, esse hidrogênio aqui, ele é muito carente de elétrons e faz ligação de hidrogênio. Agora, esse que está ligado a carbono, ele não vai fazer ligação de hidrogênio em grande extensão. Pode ser que em alguns casos até faça, mas em pequena extensão. Então, até isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso dizer, não vai fazer ligação de hidrogênio. Mas assim, a magnitude tem tudo a ver, né? Então, solventes apróticos polares são bons para SN2, solubilizam e deixam o nucleófilo nu. Olha só que legal, correto? Entenderam? É mais ou menos o que está traduzindo aqui, né? Deixa eu ver, um número de solventes polares próticos tem sido amplamente usado em química, pois eles são especialmente úteis em reações de SN2. Olha o que o livro trouxe para você. Não é nojenta essa explicação? Ele está dando uma informação para você. O que ele está ensinando de química para você aqui? Nada. Está ensinando nada. Aí você fala, mas eu não vou ler o livro então, eu não preciso. Não, lê o livro. Porque eu aqui peguei um recorte. Eu não sei se nas outras, não me lembro agora, se depois abaixo vem toda uma explicação. Acredito que sim. Mas pode acreditar. Não é tão detalhada quanto essa que eu estou dando aqui para vocês, tá? A leitura do livro é essencial, correto? Porque casado com o que eu falo, tu vai tirar de letra, tá bom? Vamos seguir. Aqui ele fala um pouquinho sobre a solvatação, não é? Dos solventes próticos, não é? Com relação a ânions. Bom, os nucleófilos não precisam ser necessariamente um ânion, tá bom? Sempre tenha isso em mente. Ele não precisa ser isso aqui, ó, alguma coisa carregada negativamente. Ele pode ser alguma coisa neutra, que tem um par de elétrons disponível para concretizar uma nova ligação química, correto? Beleza. Mas aí o que acontece? O que ele está falando aqui? Vamos pegar o exemplo dos ânions, tá? Para seguir direitinho o que o livro está colocando. Ele vai dizer que esses solventes apróticos polares, por ser aprótico, ele não vai solvatar um ânion em grande extensão. É isso, em grande extensão. Ele vai ter uma certa dificuldade de solvatar esses ânions. Com isso, esses ânions vão ficar mais nus. E é tudo que eu quero numa reação de substituição nucleofílica. Aqui ele coloca uma tendência que é inversa que eu mostrei para vocês aqui, ó, quando o solvente é prótico, polar, né? Aqui o iodo é mais nucleofílico. Aqui ele está botando fluoreto. Aqui só tem isso no livro, isso aqui eu tenho certeza. Está trazendo quase explicação nenhuma. Está dizendo isso sobre camada de solvatação, coisa e tal, pé. E ele fala, ó, ele solubiliza pouco os ânions e a tendência é essa aqui. Vamos lá. Aqui o fluoreto está se invertendo, né? O que acontece nesse caso? Como o iodeto, ele é mais, a nuvem eletrônica ela é mais maleável, correto?
e ele é maiorzão, ele é grande, esses solventes apróticos, eles não precisam, porque ele é muito grande, eles não precisam se organizar tanto não precisa de tanta energia para se organizar em volta desse ânion, porque ele é grande. Quando ele é pequeno, um grau de organização maior vai ser necessário para que você solvate esse ânion. E tudo na natureza que precisa de maior grau de organização, o que você faz com a entropia? Diminui a entropia. E você não quer que diminua a entropia. Por um sistema ser mais para espontâneo, você quer que a entropia seja alta. Ou seja, eu não preciso de uma organização muito grande para que isso aconteça. Correto? Certo? Eu não preciso de uma organização muito grande para que isso aconteça. Então, de maneira geral, o flúor agora nesse caso, como é pequenininho, correto? Ele vai precisar aí que as moléculas se organizem mais do solvente para solvatá-lo. Com isso, ele gera uma maior dificuldade para solvatá-lo. Se gera uma maior dificuldade, essa camada de solvatação acaba sendo, não é, menos expressiva, não é, com uma magnitude menor. E aí ele torna-se mais nucleofílico porque ele está mais nu. Correto? A respeito das velocidades de reação comparando com o valor de pKa, a gente já viu na última aula. Então eu não vou repetir isso aqui de novo, a gente já viu, tá? Aqui tem um exercíciozinho pedindo para que você... Deixa eu ver aqui. Para você designar quem é o nucleófilo, quem é o substrato, quem é o grupo de saída em cada caso. Eu vou fazer voando, só para você ter registrado e depois você conseguir estudar. Quem vai ser o substrato nesse primeiro caso? O iodeto de metila. Quem vai ser o nucleófilo? Esse ânion de... como é que é o nome? De tiol. É um ânion de um tiol. Tiol é toda a substância orgânica SH. E aí o que acontece? Um ânion de tiol é porque eu não tenho próton. Esse é o nucleófilo. Esse aqui é o produto, correto? E iodeto foi o grupo de saída. Esse aqui é o substrato. O ânion do alcino, que isso aqui era um alcino, que foi desprotonado, é o nucleófilo. Esse aqui é o produto e o iodeto é o grupo de saída. Aqui, o NH3 é o nucleófilo. Olha o exemplo de um nucleófilo não carregado negativamente. A amônia. Substrato, tá? Produto, correto? E o bromo é o grupo de saída. Ah, Leandro, poxa, gerou esse cara aqui, ó. Gerou um cátion amônio. O que está acontecendo aí nesse caso? Porque quando essa molécula aqui, um NH3, ataca esse carbono, né? Então vou fazer aqui, ó, atacou esse carbono, ó, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Então o N vai estar aqui, certo? E aí ele vai ficar o quê? NH3, não é? Atacou aqui, 1, 2, 3. Então, só desenhei a molécula diferente, tá? Mas tem o mesmo número de carbono. O nitrogênio tem que estar positivo, porque está fazendo 4 ligações. Aí adivinha? Um outro NH3 que funciona como uma base. Por quê? Capaz de capturar um próton. Vai deixar essa molécula aqui, né? Vai desprotonar essa molécula, gerando o substrato em questão. Aí por isso que gera esse ânion, correto? NH4+. Então, nesse caso, tem 2 mols. Um está agindo como nucleófilo e o outro está agindo como base no final, correto? Porque aí, nesse caso, eu tenho um nucleófilo do tipo NuH. O que é um NuH? É um nucleófilo, correto? Ligado a hidrogênio. Então, ele está neutro e está ligado a hidrogênio. Me dá um outro exemplo disso, Leandro. Água. Não tem aqui os pares de elétron do oxigênio? Ele vai entrar aqui.
Aí vai ficar OH2 mais. Depois ele perde esse próton e em vez de ser uma amina, você gera um álcool, né? Fica um OH. Então toda vez que você tiver um nucleófilo neutro e ele for ligado a hidrogênio, eu costumo dizer que ele é um NuH. E esse H depois sempre é abstraído depois, correto? Sempre, porque o hidrogênio a gente sabe que esse jogo de protona e desprotona pode acontecer livremente nas reações químicas, correto? Que são conhecidas como as reações propriamente ditas ácido-base, tá bom? Continuando, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar antes. Não, aqui é aqui mesmo, né? Cinética das reações nucleofílicas, de substituição nucleofílica, melhor dizendo. Uma reação de SN2, né? Engraçado, né? Ele tá botando o AN aqui, né? Porque tá falando SN2 aqui. E por ter esse N aqui, esse SN, deve estar com um som, deve formar um som de vogal. E aí você bota o AN na frente, porque não tem vogal aqui, né? E aí o que acontece? Uma reação de SN2. E aí você vai ter aqui, ó, uma reação química exposta aqui. E aí você vai imaginar, Leandro, olha só, eu tenho essa reação química aí que você expôs, e aí eu quero saber, né? Ela vai via SN1 ou via SN2, né? Ainda é cedo demais para a gente falar em como distinguir as duas, a gente vai aprender. Mas eu posso dizer para você, eu tenho que dizer para você, que ela é uma reação do tipo SN2, tá bom? E aí agora a gente vai ver por que desse termo aqui SN2. Então você está tendo aqui um cloreto de metila reagindo com um hidróxido, né? Com um hidróxido qualquer, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, enfim, uma hidroxila, né? E aí você está tendo um álcool e o grupo de saída dissociou-se do substrato, dando origem a um cloreto. Tá? E aí você vai imaginar o seguinte: bem, Leandro, ele está usando aqui água. Você não falou que solventes polares, próticos, não é muito bom ali, coisa e tal? Você vai ver que alguns exemplos, essas situações meio que tem essas controvérsias. Está usando água aí, e o que acontece com a água? A água aí vai solvatar bem o hidróxido de sódio, vai solvatar bem o hidróxido de sódio, vai deixar ele, né, vai deixar ele mais solvatado e tudo mais, vai. Mas aí nesse caso, como a hidroxila é uma base muito forte, ela costuma ser muito nucleofílica. Então, mesmo que você utilize um solvente que vá gerar uma rede de solvatação e dificulte um pouco a sua aproximação ao centro eletrofílico, não é o suficiente para você estancar a reação, para você dizer, não, a reação não vai acontecer. Então, isso torna um pouco difícil realmente o estudo para o aluno, porque é uma análise multivariável, tá? Então, vocês vão ver essas contradições. Mas o que eu expliquei lá atrás, ele tem todo um sentido. Leandro, se eu botasse DMSO aqui, se eu botasse algum outro solvente, será que não ficaria melhor? Poderia ser que ficasse melhor, ou a reação ir numa extensão bem parecida, com a velocidade bem parecida, tá? Você não ia prejudicar também a reação. E aí, vamos entender, tá até com uma temperatura um pouquinho mais alta aqui, já vou falar por que é uma SN2, né? Aí olha só, aqui nós temos um gráfico não, tabela, uma tabela mostrando para você alguns experimentos mesmo, lá de eu medir velocidade inicial, tá? Velocidades iniciais. Leandro, por que velocidade inicial? É legal falar disso, porque se você for pegar um gráfico de velocidade, ele vai fazendo isso aqui, né? Depois ele vem e curva assim, né? E aí você gera o quê? Isso aí é uma hipérbole quadrática.
Só que uma hipérbole quadrática, no início, bem no início, em velocidade inicial, 5% de conversão do substrato a produto, ele é linear. Correto? É linear. E aí você tem uma correlação melhor de estudo de velocidade. Então, por que eu uso velocidade inicial? Porque no início ela é linear. Tá bom? Isso daí você vai ver em cinética, o professor de físico-química vai falar com vocês, mas eu já dou uma adiantada aqui. Só para você entender por que é velocidade inicial. Porque ali vai ser linear. Se você deixar a reação ainda acontecendo, ela vai evoluindo no formato de uma hipérbole quadrada. Tá bom? Aí, olha só. Você está aqui com os teus experimentos de velocidade inicial. Aí ele faz o seguinte, ele mantém um, correto? Mantém um, ó. Faz um, perdão, rebobinando. Ele faz um experimento, um modelo. Depois ele faz o quê? Duplica um, né? Duplica um deles e o outro mantém, correto? Mantém o que já era o inicial agora desse lado de cá e duplica o do outro lado de lá. Olha só, aqui era 1, ele manteve 1, e aqui era 1, ele botou 2. Aqui era 1, ele botou 2, e aqui era 1, ele deixou 1. E aqui no último, ele fez o seguinte, duplicou um e duplicou outro. Vamos ver o que acontece com a velocidade. Então, o carro-chefe é esse aqui de comparação, naturalmente. Então, ele tem uma velocidade aqui, x aí das contas aí. Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, duplica um deles e mantém o outro. O que aconteceu com a velocidade? Duplicou também. Opa, duplicou. E aí, você faz agora o contrário. Mantém um, ó, mantém esse e duplica esse aqui. O que aconteceu? Duplicou de novo. Mas agora eu mantive o primeiro. E no último eu dupliquei os dois. O que aconteceu com a reação? Bem, 5 vezes 4, 20. Né? Eu estou arredondando, 19,6, nesse caso 19 é 20. Então, 4 vezes, né? Então aqui eu tenho, né, tenho o padrão, aqui eu tenho 2 vezes, e aqui eu tenho 4 vezes. Olha só que interessante. Esses experimentos vão dizer alguma coisa para a gente sobre a lei de velocidade. O que é a lei de velocidade? O que é a lei de velocidade? Você vai ter uma velocidade de reação, que em inglês eu chamo de rate, e não é speed. Tá? Porque em inglês eles estão muito mais correlacionados que rate, não é? Eles estão mais correlacionados à taxa. É a taxa de conversão, a taxa de consumo. A gente em português fala muito velocidade, eles não falam speed. E aí, vamos lá. Você vai ter que essa velocidade aqui, ela se altera diretamente proporcional com o aumento da concentração, tanto do substrato quanto do nucleófilo. Isso eu posso dizer, correto? Mas em que extensão? Em que extensão? Bom, aí a gente tem o que a gente chama, não é, de ordem da lei de velocidade, tá? E o que é a ordem da lei de velocidade? Você vai ter expoentes aqui, ó. Aqui eu vou botar 1 e aqui 1, né? Esses expoentes vão me dizer o quanto que eu altero na concentração de um determinado reagente, vamos botar todo mundo como reagente, e quanto que a lei de velocidade vai sofrer com isso. Bom, se eu dupliquei eu duplico a lei de velocidade, tá 1 para 1, porque eu duplico um, duplico o outro, então aqui o coeficiente é 1. Se eu duplico a concentração do nucleófilo e duplico a velocidade, ora, tá 1 para 1, certo? Então aí nesse caso, né, nesses casos aqui em geral, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma correlação, não é? Onde o expoente de cada uma dessas concentrações é igual a 1. Se eu colocar o dobro, né, se eu colocar o dobro aqui e o dobro aqui, né, eu estou quadriplicando. É como se eu colocasse 2 vezes 2, dá 4. Né? Então, o que acontece nesse caso? Né? É claro, se eu botasse 1 vezes 1 aqui, não vai dar 2. Né? Mas o que acontece? Ele está elevado aqui, o expoente. Né? Então, se eu botar aqui, né, duplicou, se eu dupliquei aqui, né, e dupliquei do outro lado, aí sim, quando eu multiplico por 2,
Quer dizer, por 2 não, um pelo outro, eu vou quadruplicar. O que aconteceria se eu colocasse aqui, ó, né, duplicasse aqui, correto? E aqui quadruplicasse. Se aqui quadruplicasse, o que aconteceria? Bom, eu mantive essa concentração da hidroxila, dupliquei a concentração do substrato e quadrupliquei a velocidade. Isso quer dizer que aqui, em vez do expoente aqui C1, seria 2. Porque se você botar alguma coisa aqui, você eleva ao quadrado. E aí, você elevando ao quadrado, se eu dupliquei aqui, elevado ao quadrado, é claro que eu vou quadruplicar. Então, esse experimento, primeiro, ele me mostra que se eu variar a concentração de um ou de outro, a velocidade varia. Essa é a primeira coisa. Eu poderia variar a concentração de um e não acontecer nada com a velocidade. Ou do outro não acontecer nada com a velocidade. É claro que algum deles teria que acontecer alguma coisa com a velocidade, mas não necessariamente os dois juntos precisariam variar para variar a velocidade, correto? Às vezes um deles varia aqui, sei lá, a concentração do substrato ou do nucleófilo e não acontece bolhufas com substrato. Com substrato não, perdão, com produto. E aí o que acontece? Eu saberia que ele não teria essa correlação aqui. Então a primeira coisa é achar essa correlação. Agora, o quão influencia na velocidade? Aí a gente está achando que a ordem de velocidade. Então aqui eu achei parcialmente a lei de velocidade, aqui eu achei a ordem e no total eu tenho, né, uma equação de velocidade. O K, né, é uma constante de velocidade. Ela vai corrigir a inclinação da reta, não é? Dependendo da tua velocidade. Se ela tiver um ângulo muito grande, quer dizer o seguinte, você aumenta essa reação rápida, quer dizer, essa reação aumenta de velocidade rapidamente. Se tiver o coeficiente angular mais pobre, mais diminuto, ele vai aumentar lentamente, não é? Vai aumentando lentamente com o passar do tempo. Então, essa correção com a constante de velocidade é essencial, correto? Como é que eu acho ela? Você tem a concentração dos reagentes. Você tem a velocidade, é só jogar no gráfico XY, fazer a dispersão que você vai achar, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui o gráfico para eu mostrar para vocês. Aqui, já vai direto. Só que assim, não se atentem aqui porque está SN1, né? Mas é um gráfico parecido com esse aqui, tá bom? E aqui está o slope aqui, que é o coeficiente angular, tá bom? Fui pro lado errado. Aqui tem coisa pra caramba, viu? Algumas coisas eu vou falar mais rápido. Agora ficou muito ruim, deu pra entender. Qual a ordem? Não deu pra entender nada mesmo, não. Peraí, que eu tô com... Fala aí. Pode falar? O senhor muda e não deu pra entender nada. O quê? De quê? Deu uma travada violenta. Aonde? Quando? Agora, nesses últimos agora que eu falei? Aqui até... Logo que a gente interrompeu o senhor. O quê? Desde aquela... tá, agora, né? Interrompeu agora, né? É porque eu tava sem o fone, eu acabei tirando um fone aqui. Eu vou ficar pelo menos com um na orelha aqui. E aí eu não escuto. Vocês escutaram sobre... Calma, professor. Não, vocês escutaram aqui sobre a lei de velocidade... Vai ter um mini desespero aí, né? Não, peraí. Vocês escutaram sobre a lei de velocidade? Aqui, sobre os coeficientes angular, o que significa os coeficientes, tá? Aí eu falei que eu passei aqui para esse quadro aqui. Aí eu falei, olha só, aqui você vai ter um coeficiente angular, correto? E se ele for muito grande, quer dizer que essa reação ela tem uma velocidade de reação aumentando rapidamente. Se ela for pequena, mais lento, tá bom? É basicamente isso que eu falei. E o K de velocidade ele faz essa correção, entendeu?
Então, na lei de velocidade, a gente tem concentração dos reagentes vezes o K de velocidade. Como é que eu acho o K de velocidade? Eu tenho a concentração dos reagentes, eu meço a velocidade, é só fazer uma dispersão XY, aqui ó, dispersão XY, para você encontrar o coeficiente angular, né? É só você fazer uma equação da reta, né? Perdão, aqui não é vezes não, mais B. Aqui, como está passando pelo zero, o B é igual a zero. Então você tem Y igual a X. Tá bom? Vamos lá. Tá. Pode interromper aí, tá? Qual é a ordem desta reação? E aí vem o porquê que a gente chama ela de SN2. Então vocês estão vendo aqui o nucleófilo e vocês estão vendo aqui o substrato. Ele está atacando que orbital aqui do substrato? Que orbital é esse aqui? Esse orbital é o orbital que está representando o antiligante da ligação carbono-grupo de saída. Ele é o antiligante da ligação carbono-grupo de saída. Eu nunca posso atacar um orbital cheio, porque senão eu infrinjo o princípio de exclusão de Pauli. Tá bom? E aí, o que acontece? Eu tenho que atacar um orbital antiligante, que é um orbital vazio. Tá bom? Aí, o que acontece? Quando ataca, você vai aos poucos criando uma nova ligação química aqui e rompendo essa daqui carbono, grupo de saída, que é o leaving group. Tá? E aí ele está falando aqui, ó, orbital antiligante, mas qual antiligante? É o antiligante da ligação, vou botar aqui. Esse aqui é o orbital antiligante da ligação carbono. Vou botar em português, grupo de saída, tá bom? E esse aqui ligante? Bom, o ligante já é intuitivo, né? O ligante é o carbono, grupo de saída, né? Aí aqui não vai asterisco, mas porque é um ligante. E aí o que você está vendo aqui do outro lado? Você está vendo o produto formado, ok, com a nova ligação nucleófilo-carbono e o grupo de saída aqui, portando a sua carga negativa. Essa reação aqui lhe parece concertada? A mim me parece, porque eu não estou formando uma espécie do tipo carbocátio. Ou seja, não há o desligamento primeiro do grupo de saída para depois entrar o nucleófilo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então o correto aqui, né, se eu tivesse escrito aqui em fórmula de molecular, fórmula de linha, seria você ter um nucleófilo, né? Aí você tem o carbono. Eu vou simplificar, tá? Para não perder tempo. Grupo de saída está negativo, então você vai aqui, ó, tá atacando o carbono e essa aqui está se quebrando, tá bom? Vou botar um S aqui em português, tá? Consertado, tá bom? Consertado. Aí bimolecular, por que é chamada de bimolecular? Porque na lei de velocidade, os dois, tanto o substrato quanto o nucleófilo, eles alteram na lei de velocidade, tá? Então, quando eu for ver lá na lei de velocidade, né, eu estou vendo aqui o índice aqui, ó, é 1, esquece aqui esse 2, né? É 1 e 1. 1 mais 1, 2. Então você chama de bimolecular, tá? Então esse bimolecular, ó, significa que as espécies estão envolvidas, tá? Numa espécie a qual a velocidade está sendo mensurada. Ou seja, a gente não está mensurando aqui a velocidade, as duas espécies não estão envolvidas. Se as duas espécies estão envolvidas dentro, correto, da variação aqui
da velocidade, de acordo com a variação das suas molaridades, as duas estão participando da lei de velocidade. Se participa da lei de velocidade, você pega os índices dela aqui, né? E você soma. Não é? Índice não, os expoentes. Índice fica na frente aqui. Ó. Os expoentes, estão corrigindo, os expoentes você soma. Tá? Então a reação vai ser bimolecular, depende dos dois, depende da concentração, em outras palavras, vai depender da concentração do substrato e do nucleófilo também. Tá bom? Então vamos seguir. Aí aqui ele está mostrando para você com maior cuidado, ó, de novo aquela reação com a hidroxila e o cloreto de metila. E aí ele está apresentando para você agora o que a gente chama de estado de transição. Aqui eu acho que eu não preciso ficar repetindo muito, porque eu já falei sobre o déficit eletrônico do carbono, do nucleófilo que tem um par de elétrons e do grupo de saída. Eu acho que isso aqui vocês estão mais do que aí já ambientalizados. Agora o estado de transição não. Como é que eu desenho esse estado de transição? Tu pega o carbono que está sofrendo o ataque, tá? E coloca ele de maneira plana, tá? Com os grupos que estão substituindo, grupo ou átomos que está substituindo ele, que seja diferente do grupo de saída. Então você bota ele assim na forma aqui, né? De uma, como eu posso dizer? Na forma trigonal plana, né? Sem contar aqui com a hidroxila e o cloreto. Aí você vai mostrar a hidroxila atacando por um lado e o grupo de saída atacando pelo outro, pelo lado inverso. Por que isso? Vamos entender. O nucleófilo só pode atacar o antiligante dessa ligação carbono-grupo de saída. Então, essa ligação dar-se-á de maneira a ter, não é, o ataque pelo lado oposto ao que você tem a ligação carbono-grupo de saída. Não tem como ser ao contrário. Como é que você vai fazer a ligação por aqui? Tem que ser ao contrário, tá? Então você ataca por um lado, sai pelo outro, tá bom? Por que do pontilhado? O pontilhado é que uma ligação está se formando e a outra está se rompendo. E o porquê do parcialmente negativo em cada um desses átomos? Porque a hidroxila outrora era um ânion, ao se formar, ao dar origem a uma nova ligação química, cada vez mais ela vai perdendo esse caráter negativo, tornando-se então um grupo hidroxila ligado a uma cadeia carbônica. O cloro, que estava ligado ao substrato, cada vez mais essa ligação química vai se enfraquecendo, rompendo-se e polarizando-se para o lado do cloro, tornando-o cada vez mais negativo, cada vez mais negativo, cada vez mais negativo, até que a ligação se rompe por completo e aí sim ele apresentará uma carga formal negativa. Então aqui a carga formal negativa está com o nucleófilo, ao fim da reação a carga negativa estará com o grupo de saída. Tá? Você coloca entre colchetes e coloca esse símbolo aqui para representar estado de transição. Não é fácil, você tem que treinar os estados de transição, ver como é que desenha, coisa e tal, para você pegar uma intimidade. Eu mostrando assim parece fácil, mas não é, tá? Então tentem treinar um pouquinho isso nos exercícios que tem falando para você desenhar estado de transição, porque é interessante. E convenhamos, na hora da prova vai ser com consulta, eu não tiro o material do ar. Você pode vir aqui olhar e você vai ter que traduzir isso para o composto que está sendo pedido na prova, tá bom? Que não é fácil se você não tiver o treinamento. Essa reação aqui, reação não, é uma reação, mas esse gráfico aqui, ele está dizendo para você a quantidade de energia de Gibbs que é necessária para que essa reação ocorra. E aqui você tem a coordenada de reação, ou seja, a evolução. Isso aqui é evolução de reação. Tá bom? E aí o que você vai ter? Você vai ter os reagentes, né, que compreendem tanto o nucleófilo
quanto o substrato. E aí, ó, o nucleófilo está atacando aqui o substrato, a ligação substrato-grupo de saída rompendo-se. E aí você vai ter toda uma energia de ativação. Olha só, a energia de ativação é essa aqui, tá, querido? Porque o que acontece? As pessoas confundem, pega tudo. Não é lá de baixo. A energia de ativação é a energia que você tem ali dos teus reagentes para o estado de transição. Né? E aí o que vai acontecer? Quando a reação acontece de maneira a liberar energia, você tem a energia do produto menor do que a do reagente. Então eu digo que esse processo foi exergônico, ou seja, o ΔG geral, ou seja, agora sim, que é esse aqui, o ΔG0, correto? O ΔG0, tá? Ele é menor do que zero. Por quê? Porque produto menos reagente, você vai ter um número negativo, porque o produto está com energia menor. Então, esse ΔG aqui é a diferença de energia, veja, do produto para o substrato. O ΔG de transição, que é a energia de ativação, é a diferença de energia dos reagentes até o estado de transição. E aí, se eu perguntasse para você, me diga aí alguma coisa que vem na tua mente que pode estabilizar ou desestabilizar o estado de transição. Tu ia meter logo na lata, solvente. O solvente ele pode tanto estabilizar quanto desestabilizar. Tá? Então o efeito do solvente vai ser importante para quase que grande maioria das reações orgânicas. E por que não dizer das reações em geral, né? Bom? Então aqui eu tenho um exemplo de uma reação exergônica. Por que é exergônica e não como é que é? Exotérmica, Leandro? Porque aqui eu não estou medindo ΔH. Eu estou medindo ΔG. Se eu estou medindo ΔG, é endergônica, é exergônica, perdão, né? Tá liberando energia. Se eu tiver aqui agora o contrário, que eu não vou ficar muito aí namorando esse gráfico, eu tenho um ΔG aqui, ó, maior do que zero, exergônica. Aqui, a energia do produto é maior do que a do reagente. Então esse processo, que droga, não era para fazer isso, era para fazer isso aqui. Esse processo é não espontâneo, tende a ser não espontâneo. E esse processo aqui, menor do que zero, é espontâneo. Exergônica, espontâneo, endergônica, não espontâneo. Tá bom? E eu não vou ficar namorando muito aqui não. A única diferença aqui, ó, é que o ΔG de transição ele é maior do que o ΔG da reação. Porque ó, a diferença de energia do estado de transição por reagente é grandona. Você tem que subir, não é, para depois gerar o produto aqui. Então, nesse caso aqui, é mais difícil da reação ocorrer comparado ao outro, né, que é um processo espontâneo. Vou beber um golinho d'água aqui. Aqui eu tenho um exemplo real. De novo lá, né? A hidroxila, o cloreto de metila, o estado de transição aqui que ele não explicitou os hidrogênios, como nesse caso aqui, ó. Ele não explicitou, mas ok. E só não botou aqui, né? Entre o colchete. Tá? E aí, olha, ele está dando casos reais, né? Então você tem um ΔG igual a menos 100 kJ/mol, ou seja, é exergônico, reação espontânea. Hidroxila substituindo o cloreto. O cloreto é o grupo de saída. Tá? Então assim, não tem muito que a gente namorar aqui não. Visto isso, olha só. Sim, eu só vou falar uma coisa que é interessante.
Esse gráficozinho aí, isso cai muito em concurso, tá? Aí você vai falar, pô, Leandro, isso aí é moleza, pô. Isso aí eu vejo desde que eu sou criança. Eu entrei na nona série, eu já via isso. Aí quando você chega na prova, você erra. Muita gente chega e fala o seguinte, que que a energia do estado de transição a pessoa pega aqui de baixo. Ó. Que a energia do estado de transição é tudo isso, e não é. A energia do estado de transição tem que partir do reagente, né? É o reagente indo para um estado de transição, como o nome diz, um estado transitório. Né? E a pessoa engloba tudo. Muita gente erra isso, tá? Muita gente boa, até aluno bom, não estou falando aluno fraco, não. Então é um fio desencapado, tá? Dá uma olhadinha direita nesses gráficos, tenta entendê-los, porque é muito comum o aluno errar. E saber se o processo é endergônico ou exergônico também. A pessoa erra muito e é muito fácil. Aqui, ó, o produto é menor do que o reagente. Pô, se eu pego um número menor, não é, e diminuo de um maior, eu vou ter um número negativo. Então não tem muito assim mistério, muita gente boa erra, acaba perdendo questão de bobeira aí, dando mole, tá? Então eu chamo atenção aí, porque quando eu vou corrigir a prova é uma enxurrada de coisas erradas e fácil. Se for errar, erra coisa difícil, né? Coisa mais fácil, tenta não errar. Então aí aqui, ó, estereoquímica das reações de CN2. Para você entender a estereoquímica, você tem que entender o seguinte, olha só. O nucleófilo ataca pela face, vamos falar agora lado, né? Lado, pela face oposta à ligação carbono-grupo de saída. Com isso, há o que a gente chama de inversão de configuração. E você gera alguma coisa, correto? Com o nucleófilo ligado ao lado contrário àquele carbono que sofreu o ataque. Mas convenhamos, mas Leandro, inversão de configuração, Leandro, olha só, mas tá, tudo bem, é uma verdade, tá, a configuração aqui foi invertida, mas essa molécula aqui não me diz muita coisa, porque esse carbono aqui, Leandro, não é quiral, ele não é quiral. Então, assim, inverter de um lado para o outro não vai fazer lá grande diferença. Faz muita diferença, sabe quando? Quando você tem um carbono quiral. Por quê? Se você trocar a posição entre dois grupos, o que acontece com a designação RS? Ela muda. Se é R, passa para S. Se é S, passa para R. Se você faz uma inversão de dois grupos, é isso que acontece. Então, quando não